vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo importante porque Flamengo tem reforço encaminhado, inclusive chega terça-feira ao Rio de Janeiro para se apresentar ao técnico Felipe Luiz e iniciar os trabalhos. E não estou falando de Jorge Carrascal, é um outro jogador e de uma outra posição. Ele é atacante. Flamengo, portanto, encaminhando a contratação. Esse, inclusive, está mais próximo de assinar com o Flamengo do que o próprio Jorge Carrascal, jogador que a gente vem comentando, trazendo informações durante muito tempo. Mas por quê? O que está faltando com o Jorge Carrascal? O que está acontecendo? Nós vamos contar. Vamos contar também se Gerson foi ao Ninho do Urubu nesse sábado, se despedir dos companheiros, dos funcionários, tal como fez da outra vez que deixou o Flamengo e foi para o Olympique de Marseille. Agora ele está saindo de uma maneira totalmente diferente, né? Extremamente fria. Mas será que ele foi ao Ninho? Também vou contar a vocês. Tem mais o quê? Tem outras informações envolvendo ingresso para os próximos 5 jogos do Flamengo no Maracanã como mandante. A gente vai contar para vocês também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativarem a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. E assim o canal Vene Casagrande vai crescendo cada vez mais. Vamos para as informações. Antes de mais nada, só um comentário. O Chelsea eliminou o Palmeiras na noite de ontem, né? E aí eu tô lendo nas últimas horas muita gente, e quando eu falo muita gente, inclusive da imprensa, mas que nitidamente não torce para o Flamengo, pelo contrário, dizendo que o Chelsea não jogou com vontade contra o Flamengo, que por isso o Flamengo venceu da forma que venceu. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como eu falo que não dá para comparar as atuações de Fluminense contra o Borussia, Botafogo contra o PSG, Fluminense contra a Inter de Milão, não dá para comparar. Um jogo é totalmente diferente do outro. Estamos falando de uma competição que se chama Copa do Mundo de Clubes. Não dá para comparar e tentar desvalorizar a vitória do Flamengo em cima do Chelsea. Eu considero um absurdo. A vitória do Flamengo sobre o Chelsea foi um amasso. O Flamengo colocou o Chelsea na roda graças ao Flamengo. Não foi porque o Chelsea não queria jogar ou estava sem vontade. Não. Inclusive, o Chelsea jogou melhor que o Palmeiras também ontem, tá? Foi o Palmeiras que jogou mal. E o Palmeiras, na minha concepção, foi o pior brasileiro nessa Copa do Mundo de Clubes. Chegou como o melhor brasileiro e sai como o pior brasileiro em atuações na competição. Pelo menos é a minha opinião. Vamos falar de Flamengo? Flamengo abre vendas antecipadas para 5 jogos no Maracanã. A partir dessa segunda-feira, dia 7 de julho, os sócios torcedores do Flamengo poderão se programar e garantir ingressos com antecedência para 5 importantes partidas no Maracanã, sendo 3 pelo Campeonato Brasileiro, 1 pela Copa do Brasil e 1 pela Libertadores. Os 5 jogos incluídos na nova janela de vendas. Flamengo e São Paulo pelo Brasileirão, dia 12, primeiro jogo pós-Copa do Mundo de Clubes, às 4h30 da tarde. Flamengo e Fluminense pelo Brasileiro, dia 20 de julho, às 7h30 da noite. Flamengo e Atlético Mineiro pelo Brasileiro, 27 de julho, às 7h30 da noite. Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, 31 de julho, às 9h30 da noite. E Flamengo Internacional pela Libertadores, dia 13 de agosto, às 9h30 da noite. As vendas serão realizadas de forma escalonada, com início já na segunda-feira, para os planos Nação Maracanã, 1 estrela, e Nação Sem Fronteiras. O sócio torcedor poderá escolher livremente para quais partidas deseja adquirir ingressos. Então você que não mora no Rio de Janeiro, ou que mora no Rio de Janeiro e quer se programar para ir a esses jogos, corre lá no site do Flamengo e aproveite, porque os ingressos já estão à venda. Bom, pessoal, vamos lá. Como muitos me perguntaram se o Gerson foi ao Ninho do Urubu nesse sábado, enfim, a reapresentação do Flamengo, do elenco pós-Copa do Mundo de Clubes aconteceu nesse sábado e fica o registro. Não, o Gerson não foi ao Ninho do Urubu. Eu pude ver até o Arrascaeta postando uma foto com o jogador nas redes sociais, se despedindo do jogador, falando de caráter e tal. Enfim, a gente sabe que a saída do Gerson aconteceu de uma maneira totalmente diferente do que aconteceu quando ele foi para o Olympique de Marseille. E eu acho que a culpa não é do Flamengo não, tá? A culpa é das pessoas que gerenciam a carreira do Gerson. Fizeram tudo extremamente errado na minha visão.
Repito, não julgo o Gerson sair do Flamengo, topar sair do Flamengo 2 meses após uma renovação de contrato. Ele é profissional, ele sabe onde o calo dele aperta, financeiramente falando. A gente sabe também que ele passou por um problema de saúde que quase o fez abandonar a carreira de jogador de futebol. Isso tudo ele coloca na balança na hora de aceitar uma proposta ou não. Não julgo, eu sou profissional, você aí do outro lado também é profissional, pode receber uma proposta. Também não critico o torcedor que o chame de mercenário. O torcedor, ele tem o direito de achar o que ele quiser. Entendo os dois lados. Só acho que as pessoas que gerenciam a carreira do Gerson poderiam ter feito de uma maneira que aliviasse mais para o jogador. Até agora, silêncio total do jogador. O jogador não falou nada. Parece até que não tem o carinho com a torcida. É com o torcedor que eu estou falando, Gerson. Não é com o presidente BAP, não é com o diretor José Boto, é com a torcida que tanto te abraçou, que tanto fez você se sentir em casa, nos bons e nos maus momentos. Mas que você seja muito feliz no Zenit, clube que agora você assinará o contrato válido por 5 temporadas. Pessoal, Flamengo tem o primeiro reforço aí na janela, chega terça-feira ao Rio de Janeiro para se apresentar ao técnico Filipe Luís. Ele vem lá da Inglaterra, é o irlandês Mickey, não sei como ele vai querer, ou Mickey Johnston. Confesso para vocês que eu nunca vi um jogo desse rapaz. Falei no meu vídeo anterior e estou repetindo agora. Nunca vi um jogo desse jogador, atacante irlandês de 26 anos, que estava no West Brom da Inglaterra, segunda divisão da Inglaterra. O Flamengo vai assinar um contrato com ele válido por 4 temporadas e vai pagar cerca de 35 milhões de reais, 5 milhões de libras. Então bota aí, mas dá cerca de 35 milhões de reais de maneira parcelada, tá bom? Assim que eu tiver a quantidade exata de parcelas, eu comento aqui no vídeo. Então, tá tudo certo, tudo encaminhado. Ele vai assinar o contrato quando chegar ao Rio de Janeiro, obviamente, mas foi uma negociação extremamente rápida, tá? Começou bem depois da negociação envolvendo Jorge Carrascal. Deixa eu ver aqui que eu recebi uma mensagem importante. Jorge Carrascal com o Dinamo de Moscou, e essa negociação foi extremamente rápida porque, enfim, o Flamengo fez a proposta para o jogador aceitou, o Flamengo fez a proposta para o clube inglês aceitou, e aí está tudo encaminhado. O Flamengo, portanto, pagando cerca de 35 milhões de reais por esse irlandês. Eu vou dar minha opinião, tá? Vamos lá. Números dele, ele tem 3 gols em 40 jogos. Ele não fez muitos gols na carreira. Perguntei a pessoas, a jornalistas que acompanharam esse jogador lá na Inglaterra. Falaram que ele tem 1 contra 1 muito bom, atua pelas beiradas, um atacante rápido, veloz, tem bom potencial. Eu não sou contra a diretoria do Flamengo buscar reforços desse tipo, como foi o Juninho, enfim, de mercado alternativos, digamos, desconhecidos, contratação de scout, tá? Que a gente costuma dizer. Eu não sou contra, desde que não abra mão dos nomes óbvios. Esse é meu medo. Parece que o Flamengo só tá mirando jogadores de scout. Cara, tem vários jogadores conhecidos e tem que ter um meio termo, sabe? A outra gestão só mirava nomes óbvios, não tinha um trabalho de scout. Agora tem trabalho de scout e eu vejo muita gente reclamando. O fato criou-se uma expectativa muito grande diante do dinheiro que o Flamengo tem em caixa. O Flamengo tem 160 milhões de reais em mãos da venda do Gerson de maneira à vista. O Flamengo ganhou uma bolada na participação na Copa do Mundo de Clubes, cerca de 150 milhões de reais. Tudo bem, vai ter desconto aí por conta de imposto que o Flamengo vai ter que pagar, não só o Flamengo, os clubes brasileiros lá aos Estados Unidos. A questão eu fico com certo receio depois do Juninho, porque o Juninho não deu certo. Verdade seja dita, o Juninho não deu certo. Então, o Juninho não deu certo, porque eu estou lendo as mensagens aqui, são várias mensagens importantes. O Juninho não deu certo, tanto é que pode ser emprestado para o futebol árabe. Então, eu não sou contra esse tipo de contratação.
Eu só acho que tem que ter um balanço aí, sabe? Eu acho que tem alguns nomes considerados óbvios que a diretoria poderia analisar. E repito, a expectativa da torcida do Flamengo em cima de contratação está extremamente alta por conta disso. O Flamengo tem dinheiro em caixa, totalmente diferente do que aconteceu no início do ano. Então o trabalho precisa ser muito bem feito para o Flamengo acertar. Não tem margem para erro. O Flamengo está no meio da temporada, jogos importantes no segundo semestre. O Flamengo não pode errar em contratação. Sobretudo porque o Flamengo perdeu Gerson, que era titular absoluto, e Pulgar durante 3 meses também titular absoluto. O Flamengo precisa acertar nas contratações. E a operação da contratação de Mike Johnson, ou Johnston, vamos chamá-lo de MJ, a operação do MJ, o atacante irlandês, está mais perto de ser finalizada do que a do Jorge Carrascal. O Dinamo de Moscou fez novas exigências na forma de pagamento envolvendo garantia bancária. No caso do atacante irlandês, embora a negociação tenha começado bem depois, as conversas evoluíram rápido e a gente sabe, já informei para vocês, que o negócio está muito próximo de ser assinado e confirmado pelo Flamengo nas suas redes do Flamengo. Se chegar alguma proposta, a proposta será avaliada, assim como acontece com todos os jogadores. O Flamengo quer vender? Não. O Flamengo tem interesse em vender o Léo Ortiz? Não. O Flamengo botou o Léo Ortiz à venda? Não. O Flamengo pode vender o Léo Ortiz? Claro que pode, depende da proposta, mas a proposta tem que ser muito boa financeiramente falando. Outro dia falaram do Olympiacos, 15 milhões de euros. Gente, o Olympiacos fez... Pega a história do Olympiacos, pagou no máximo 3 milhões de euros em zagueiro, então não faz o menor sentido. Juventus e Roma, a gente sabe que quer o Wesley de qualquer jeito. Será que quer o Léo Ortiz também? Eu vou duvidar, tá? Me dá o direito de duvidar que Juventus e Roma estão de fato interessados em Léo Ortiz, embora seja jogador ganhando destaque com a camisa do Flamengo e sendo até convocado para a seleção brasileira. Quem está de saída é o jovem Vitor Hugo. Lembra do Vitor Hugo? Eu sei que vocês lembram do Vitor Hugo, jogador de 21 anos, que se destacou na categoria de base do Flamengo, tratado como joia, mas não se firmou no elenco profissional do Flamengo. Eu acho que não se firmou por vários motivos. Além de ter uma concorrência muito grande, eu até hoje não sei dizer para vocês qual é a posição que o Vitor Hugo joga. De verdade, isso não enfim, uma crítica em tom pejorativo ao jogador. A questão é o seguinte: o Vitor Hugo volta ao Flamengo. Qual função ele faz? Ele já fez volante, ele já fez meia, ele já fez atacante pela beirada, ele já jogou centralizado com o Dorival Júnior. E assim, em determinados momentos, com alguns jogadores, a gente chama isso de versatilidade. No caso do Vitor Hugo, eu não chamo de versatilidade. Ainda é uma incógnita. Eu não sei qual é a posição dele, de verdade. Não sei mesmo. E é um jogador que já atuou bastante no time profissional do Flamengo. Por exemplo, em 2023, ele fez 46 jogos. Marcou 3 gols, 2 assistências. Em 2024, antes de ser negociado, naquela negociação envolvendo o Alcaraz, ele foi emprestado ao grupo do Southampton, que botou ele para jogar no futebol turco. Em 2024, ele jogou 22 partidas pelo time profissional do Flamengo. Agora, no empréstimo ao Göztepe da Turquia, ele fez 35 jogos, obviamente, nem todos como titular, pelo contrário, a maioria ele não foi titular e fez 3 gols, e ele não foi comprado. Aí, teoricamente, iria retornar ao Flamengo. Eu avisei a vocês que o Felipe Luiz não iria utilizá-lo, embora muita gente tenha duvidado, inclusive um membro da família dele veio, entre aspas, me questionar da informação. Falei, amigo, eu não invento, obviamente isso aqui foram pessoas do Flamengo que me falaram, e ele não será utilizado. Ah, vamos ver, beleza, tá aí, ó. Ele tá de saída para o Famalicão, e o Flamengo tá vendendo o jogador de graça. Como é que foi a negociação? O Flamengo hoje não tem nenhuma proposta por Vitor Hugo, melhor que a do Famalicão. O que o Famalicão queria de Portugal? O Flamengo, me dá 70%, fica com 30% dele, de graça o jogador, liberação de graça, e aí, na futura venda, vocês têm direito a 30%. O Flamengo, não, calma aí. Embora o jogador não tenha proposta agora, essa proposta não faz o menor sentido a gente aceitar. A gente topa 50-50, beleza? Aí o Famalicão aceitou, beleza. Agora se acerta com o jogador. Se acertaram com o jogador, contrato de 3 anos.
Por que o Flamengo aceitou liberar de graça, sem compensação, e ficando com 50%? Porque, historicamente, o Famalicão é um clube que vende muito bem os seus jogadores. É top 5 na Europa considerado. É só vocês caçarem no Google que vocês vão ver isso. Então o Flamengo entende que é melhor não receber nada agora e apostar nessa futura venda do Vitor Hugo, que ele tem chance sim de se destacar no futebol português. E aí nessa futura venda o Flamengo pega 50% da venda. Exemplo, se ele for vendido por 10 milhões de euros para qualquer outra equipe do futebol europeu, o Flamengo vai ficar com 5 milhões de euros, maior do que a opção de compra que ele tinha agora recentemente no empréstimo. Então, a jogada do Flamengo é pensando no futuro, não é pensando no agora. Poderia cobrar ali, beleza, 2 milhões de euros, o jogador está em baixa. Tu cobra 2 milhões de euros, não fica com nenhum percentual e futuramente você não pega nada. Então, não faz sentido para o Flamengo, na visão do Flamengo, tá? Então, assim foi a negociação, o jogador está de saída do Flamengo. Outra informação aqui, galera, vamos lá. Segundo coluna do Fla, o Flamengo sondou o atacante Mikael Johnston. Rapaz, confesso que eu nunca ouvi falar nesse atleta. Eu até entrei para pesquisar. É um irlandês, 26 anos, está jogando na Inglaterra, no West Bromwich, acho que é assim que se pronuncia, peço perdão aí, mas ele é cria das categorias de base do Celtic, da Escócia, passou pelo Vitória de Portugal, Vitória Guimarães de Portugal, aí teve uma outra passagem pelo Celtic e atualmente está no futebol inglês desde a temporada 2024. 41 jogos, 3 gols e 5 assistências. Salve, torcedor do Flamengo, seja bem-vindo às notícias do Mengão, no Flamengo News. Todos os dias conteúdo exclusivo do Flamengo pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações se você não perde nenhuma notícia do Flamengo. Flamengo que perdeu o Gerson, né? Não sabe se vai ter um substituto para o jogador, mas a verdade é que o Flamengo está contratando o Jorge Carrascal, jogador aí bastante importante, né, da seleção colombiana, jogador que vai cair aí nas graças, deve cair nas graças da torcida do Flamengo. Deixa a sua opinião, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo do Flamengo. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Mengão!